Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Amados irmãos e queridas irmãs, ainda estamos neste capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, conhecido como o Grande Sermão da Montanha, que nos faz voltar ao Antigo Testamento e lembrar de Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para ser mediador da libertação, fazendo daquele povo outrora escravo se tornar povo livre, e não somente povo livre, mas povo do Senhor Deus. E assim vão ao Sinai, e naquela aliança que Deus faz com aquele povo, dá por meio de Moisés os mandamentos, isto é, a lei, que serviria então como um grande farol que iluminaria o caminho do povo de Israel, mostrando a eles qual o caminho que deveriam seguir para ser como Deus é, santo, e assim este povo também ser santo. E assim vemos, séculos e séculos depois, Jesus que sobe também ao monte, sobe ao monte e ali dá um novo mandamento. Estamos ouvindo diversos discursos de Jesus, e assim hoje Jesus também dá a lei e nos faz também voltar a olhar aos mandamentos. Só que diferente de Moisés, que repete aquilo que ouviu de Deus, Jesus ultrapassa Moisés, porque não somente Jesus é o novo Moisés, mas ele está acima de Moisés, porque como Moisés repete daquilo que escuta de Deus, Jesus não repete, ele fala. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E assim mostra que Jesus é Deus, e se Deus dá a lei, Jesus, por ser Deus, também dá a lei, e não somente a nova lei da nova aliança, mas o seu pleno sentido. Assim nos faz também todos nós voltarmos a entender o que de fato são os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, que para alguns cristãos é algo ultrapassado, para alguns cristãos algo desconhecido, porque sabem talvez só o primeiro mandamento e o quarto, os demais nem sequer se lembram. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nos faz entender o que significa isso de fato na nossa vida cristã, porque Jesus mostra para aqueles que o ouviam que, como era costume entre o povo judeu, a observância da lei significava o seu ato vivo externo, fazer as coisas para ser obediente à lei, e se não fazia, não estava ferindo, ou achar meios que pudessem assim burlar, mas sem ferir a lei. Mas Jesus mostra que não é somente o ato externo, a observância externa, mas nos faz entender que o mandamento começa de dentro, começa com a intenção, com o que está por detrás. E assim, meus irmãos, nós às vezes somos meros fariseus. Primeiro porque queremos uma lei que seja aquilo que está escrito. Se eu e vocês, talvez alguns já tenham seus pais já falecidos, olham para o 4º mandamento, honrar pai e mãe, e pensa, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, logo não firo. E é mentira. Porque o 4º mandamento não só consiste em o pai e a mãe, mas a linguagem de pai e mãe significa todo aquele que é superior a nós. Por exemplo, se estou a trabalho e meu patrão pede algo justo e algo que compete a mim, e eu não obedeço ou eu tento burlar aquilo, peco contra o 4º mandamento, porque o meu patrão é aquele que está acima de mim, no meu trabalho. Se eu estudo e a criança, jovem, enfim, tem um corpo docente que toma conta destes e os conduz em sala de aula, também estes devem obedecer aos seus professores, porque na sala o superior são os professores. E se eu não obedeço, firo o 4º mandamento. Numa vida paroquial, na igreja,
onde estamos também debaixo de certas autoridades, na pastoral, a coordenação, na igreja, o padre em uma paróquia, pároco, se ele é vigário, mas ao mesmo tempo tem um vigário episcopal e o bispo, se estes não observam e não respeitam esses superiores, ferem também o 4º mandamento. Meus irmãos, isso nos faz perceber que existe um leque, mais do que nós pensamos, e precisamos também redescobrir isso, redescobrir o que de fato são os mandamentos, e ao mesmo tempo nos levar a entender que os mandamentos são algo que já está dentro de nós, porque eu e você já temos inscrito na nossa própria natureza, por sermos criados por Deus, uma lei em nossos corações. Só que eu e vocês somos feridos de pecado. Então aquilo que para nós seria fácil, entendido, compreendido e vivido, pelo pecado fica tudo mais difícil. Por isso que Deus dá um mandamento no Antigo Testamento para mostrar que aquilo que estava já inscrito no coração do homem e agora tinha dificuldade de entender, agora Deus coloca como manifestado, revelado, para que o homem agora entenda com mais clareza. E assim todos nós somos chamados a viver isso. Não importa a idade, não importa o tempo de caminhada, todos nós somos chamados a viver os mandamentos. Mas, meus irmãos, os mandamentos, como dizia, não pode ser entendido como mera observância, como uma obrigação. Não pode ser entendido como uma obediência cega, porque a fé cristã não significa obrigações por obrigações, mas a fé cristã consiste numa escolha. E é isso que a primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, nos recorda, dizendo: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, ele receberá aquilo que preferir. Meus irmãos, a nossa vida cristã nasce de uma escolha livre. A quem escolhemos? Só que quando olhamos a nossa liberdade, aquilo que a igreja chama de livre-arbítrio, a opção de escolher a morte ou a vida, a graça ou o pecado, Deus ou Satanás e suas armadilhas, nos faz até mesmo questionar, como alguns cristãos se questionam, ao ler o relato do livro do Gênesis, quando o homem é criado e depois cai no pecado, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque não seria mais fácil eu e vocês não ter livre-arbítrio e sempre escolher Deus? Porque se não temos a opção de errar, logo não pecamos, e se não pecamos, não há condenação. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Se eu e vocês, muitas vezes, ao invés de escolhê-lo, fazemos como os nossos primeiros pais, escolhemos a nós. Mas aqui está o grande segredo. Deus nos deu o livre-arbítrio para que eu e vocês pudéssemos amá-lo verdadeiramente, escolher amá-lo. Por isso que Ele dá esta liberdade que consiste muitas vezes em não escolhê-lo, mas Ele deu para que eu e vocês escolhamos. Mas por que isso? Porque se não há liberdade, não há amor. E meus irmãos, aqui um grande segredinho: o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animal, ele não te ama. Ele não te ama. É estímulo e resposta ao seu instinto. Se você cuida, se você dá alimento, se você dá água, faz carinho, ele vai ficar dócil ao seu lado. Mas se você o agride, ele vai rosnar para você. É estímulo e resposta, instintivo. Isso não é amor. Amor é quando nós muitas vezes damos o bem, amor, e ao invés de receber amor, damos ingratidão, e mesmo assim continuamos a amar. Isso é muito comum na vida dos pais, quando estes fazem tudo pelos seus filhos, amam, cuidam, e o que o filho faz? Cresce, e ao invés de corresponder com amor, trata com ingratidão. E o que os pais fazem? Deixam de amar? Não, amam mais uma vez. Como não ligar a nossa televisão
e às vezes no noticiário de uma prisão, perceber que numa fila de um presídio tem uma mãe ali que sabe que seu filho fez um erro e deve pagar pelo seu erro, e sabe que aquilo que fez é horrendo, mas mesmo assim ela está lá na fila da prisão para ver seu filho, porque ela ama. Meus irmãos, isso é amor, e só quem é livre é capaz de amar, porque em meio a tantos males, continuamos a dar o amor e o bem. Por isso que Deus faz isso, nos dá a opção de escolhê-lo. Mas como falava, muitas vezes eu e vocês precisamos ser obrigados porque nós não sabemos. Por isso que os mandamentos nascem como estas leis que nos obrigam. É como aquele filho que não sabe o valor que tem a escola, mas o pai e a mãe insistem, vai para a escola. Ou como aquele filho que está doente, não quer receber injeção, mas precisa passar pela injeção e obriga, porque sabe que é bem, porque não é maduro o suficiente para entender. E Deus fez isso conosco, deu os mandamentos para que eu e vocês, obrigados por Ele, pudéssemos amadurecer e compreender. Mas o problema, quando nós não amadurecemos e vamos viver tudo como obrigação. Por isso que o mundo aí fora vai entendendo a vida cristã como meras leis daquilo que eu não faço. Como não ouvir, ainda mais neste tempo de carnaval, que todo mundo aproveita para viver o slogan "eu sou livre", e começam então a olhar a fé cristã como meras obrigações e limitações para a sua liberdade. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas meus irmãos, livre não é aquele que pode fazer tudo. Porque quem é mais livre? Um drogado que não consegue largar as suas drogas porque está imerso em seus vícios? Ou alguém com um profundo desejo de ser melhor, renuncia até às coisas boas por amor? Quem é mais livre? Uns dizem em discurso que é livre, mas não consegue libertar dos seus pecados. Outros sabem que são escravos e por isso facilmente deixam as coisas por amor a algo. Porque, meus irmãos, liberdade não é fazermos aquilo que queremos. Liberdade é fazermos o bem. E qual é o maior bem? Escolher a Deus. Por isso que somos convidados a olhar os mandamentos não como um peso, mas como um caminho de felicidade. Por isso que respondíamos em nosso salmo dizendo: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz. Mas, meus irmãos, como é triste perceber que muitos cristãos não encontram nos mandamentos a felicidade, mas mero peso. Quer um exemplo? É tanto peso que muitos cristãos não sabem quais são os 10 mandamentos. E nem sequer ensinam aos outros a observá-lo, porque não encontra felicidade. Por isso, se um pai e uma mãe ama muito seus filhos e quer que eles sejam felizes, qual é a primeira atitude? Fazer o que eles querem? Não. É ensinar os mandamentos. Mas acham que é coisa de catequista, e não é. É coisa de pai e mãe, porque precisa mostrar o bom caminho para os seus filhos. Mas pai e mãe não ensinam. Como que esses filhos hão de ser felizes? Não irão. Por isso somos chamados a viver esse caminho de felicidade, na observância da lei de Deus. Mas, padre, é difícil? Sim, é difícil. Nós não podemos pensar que também é mero esforço nosso, mesmo que tenha a nossa parte. Porque quando olhamos para nós, recordamos as palavras de São Paulo, que dizia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Por isso que a novidade do Evangelho é também a graça de Deus que nos muda. E São Paulo nos lembra disso, quando dizia hoje na segunda leitura: a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim, meus irmãos, somos chamados a olhar para dentro de nós. O que nós estamos escolhendo? O que está por detrás de todas as nossas decisões, daquilo que fazemos, das nossas atitudes? Porque poderemos estar aparentemente sendo de Deus,
mas com o coração longe dele. E mesmo assim, precisamos da graça de Deus para que Ele nos modele e faça novo, porque eu e vocês sozinhos nós não conseguimos, mas Deus vem em socorro de nossa fraqueza, Deus muda as nossas intenções, e os santos são estes, não homens que não caíam em pecados, mas homens e mulheres que foram mudados pela graça de Deus, que mudaram profundamente o seu desejo, e mudaram por dentro. Por isso não estavam preocupados se estavam seguindo ou não. E às vezes nós cristãos estamos assim, caminhando quase numa grande linha, equilibrando. E não é assim, se pecamos ou não, se vai cair em pecado. Não, os santos viveram a liberdade, fizeram em tudo amar a Deus, mas porque estavam tanto mudados por dentro, que o que faziam já era reflexo daquilo que Deus fazia em suas vidas. Assim também nós somos chamados a esta atitude, sermos homens e mulheres mudados pelo Espírito. Mas se eu e vocês não tivermos a atitude de estar com o Senhor, se eu e você não modificarmos as nossas atitudes, mas ao mesmo tempo não colocarmos Deus aqui dentro, nós estaremos vivendo a fé cristã como mero peso. Não pode isso, não pode aquilo. Assim, que esta liturgia nos convide a voltar para o Espírito, para voltar para Ele e entrarmos na intimidade, e ao mesmo tempo, fortalecidos por Teu amor, possamos viver aquilo que também o Senhor terminava no Evangelho, dizendo que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. A vigília pascal, iremos fazer a renúncia dos nossos pecados. Com as nossas velas acesas, iremos dizer que renunciamos aos pecados e às armadilhas de Satanás. E depois iremos professar a nossa fé dizendo: creio sim em Deus. Assim, meus irmãos, o nosso sim consiste em ter Deus, estar com Ele, viver para Ele. Mas ao mesmo tempo o nosso não é a renúncia total ao pecado. Esse é o segredo. O segredo é, a cada dia, lutar contra nós mesmos, mas buscando a graça de Deus, para encontrarmos essa felicidade que os santos encontraram. A felicidade que não consiste em fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que Deus quer de mim. E Deus manifesta essa vontade a partir dos mandamentos, para que eu e vocês possamos encontrá-lo, mas também, ao encontrá-lo, encontremos conosco. E encontrando conosco, sabemos aquilo que é melhor para nós. E seremos livres, mesmo com tantas renúncias, mas na liberdade que consiste em desejar tudo, fazer a vontade de Deus. Assim entenderemos aquilo que dizia o salmista: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo.